Hoje a palestra vai ficar a cargo do Pedro Lacerda, nosso querido Pedrinho. E antes da gente começar os trabalhos, a gente vai fazer uma leitura de ambientação. A gente está no Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Para quem anota aí para ler depois, é o capítulo 1, intitulado assim: Quem lê, atenda. Está em Mateus. Quem lê, atenda. É uma fala de Jesus. Assim como as criaturas, em geral, converter as produções sagradas da terra em objeto de perversão dos sentidos, movimento análogo se verifica no mundo com referência aos frutos do pensamento. Frequentemente, as mais santas leituras são tomadas a conta do tempero emotivo, destinado a sensações renovadas que condigam com o recreio pernicioso ou com a indiferença pelas obrigações mais justas. Raríssimos são os leitores que buscam a realidade da vida. O próprio Evangelho tem sido para os imprevidentes e levianos vasto campo de observações pouco dignas. Quantos olhos passam por ele, apressados e inquietos, anotando deficiências da letra ou catalogando possíveis equívocos a fim de espalharem sensacionalismo e perturbação? Alinham com avidez as contradições aparentes e tocam a malbaratar, com enorme desprezo pelo trabalho alheio, as plantas tenras e dadivosas da fé renovadora. A recomendação de Jesus, no entanto, é infinitamente expressiva. É razoável que a leitura do homem ignorante e animalizado represente conjunto de ignominiosas brincadeiras, mas o espírito de religiosidade precisa penetrar a leitura séria, com real atitude de elevação. O problema do discípulo do Evangelho não é o de ler para alcançar novidades emotivas ou conhecer a Escritura para transformá-las em arena de esgrima intelectual, mas o de ler para atender a Deus, cumprindo a divina vontade. Bem, Emmanuel está nos chamando a atenção, né? Puxando a nossa orelha, porque a gente às vezes fica nos prendendo em algumas leituras às vezes para ir no embate com alguém que professa uma fé em outra religiosidade, né? E também às vezes a gente fica buscando motivos lá para justificar algumas das nossas atitudes. E na verdade a mensagem do Cristo é simples, né? Amar o próximo e perdoar, né? E buscar ser sempre caridoso nas ações. E coisa que a gente tem tido muita dificuldade ainda. Então que o Espiritismo nos renove a nossa fé, que a gente sempre busque o conhecimento, mas que esse conhecimento, que a gente possa aplicar ele no dia a dia, né? Que ele possa nos renovar e trazer um sentido, né? Que a gente abandone esse homem velho e busque esse homem novo. Para a gente não passar a palavra lá para o Pedrinho, que tem certamente muita coisa para trazer para a gente, né? Que é sempre uma satisfação, a gente vai fazer uma prece e passar a palavra para ele. Vamos elevar então o nosso pensamento e agradecer essa oportunidade. Deus de infinita misericórdia, amado Mestre Jesus, mais uma vez, a gente reúne em seu nome. A gente pede aos bons mentores da casa, uma pessoa de Adolfo Bezerra de Menezes, que intua o nosso palestrante, intua também todos nós a captar a mensagem que vai ser dita aqui. Que todos aqueles espíritos que foram trazidos para cá, assim como nós, possam fazer nossas reflexões e voltar para casa com a nossa fé renovada. A gente agradece sempre essa oportunidade de estar reunida em seu nome. Então a gente está por iniciado a palestra do dia. Com a palavra, nosso querido Pedrinho. Meus irmãos, bom dia a todos. Sempre uma satisfação estar aqui nessa casa, onde a gente revê os companheiros, onde a gente sente essa vibração amorosa. A gente vai fazer uma música aqui primeiro que tem a ver com o nosso tema. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, pureza de um nome sublime,
que em todo o universo se exprime teu reino de amor e bondade na estrada da redenção, nos céus como em toda a terra, na paz, na claridade, livrai-nos do mal. Dá-nos o pão no caminho, feito de luz e carinho. Perdoa, Senhor, nossas falhas, guia-nos para o bem. Dá-nos sentimentos cristãos para amar nosso irmão e livrai-nos do mal, com a proteção de Jesus, que o nosso ideal seja a caridade, na vivência do amor, na vivência do amor, na vivência do amor. Jesus, quando nos ensinou o Pai Nosso, Ele trouxe ali a nossa rotina na relação com Deus, com o próximo, como nós deveríamos agir. Como se fosse um manual de serviço, né? Para a gente poder todo dia observar. Então, muito mais do que palavras, a gente tem ali orientações que a gente deve meditar. Por isso, quando a gente estuda sobre a prece, conforme o Espiritismo nos ensina, a gente aprende que não são palavras decoradas, mas é sentimento. Às vezes a gente está fazendo uma prece e ela está saindo dos lábios, mas o coração está longe, né? Está pensando em outras coisas. E um dos pontos dessa oração que Jesus nos ensinou é exatamente o perdão, a necessidade do perdão. A doutrina vem e nos ensina também que caridade é também perdoar. Então, se a gente não perdoa, a gente está deixando de praticar caridade. E se a gente não consegue perdoar, a gente não alcançou ainda a condição de pessoas caridosas. Para a gente refletir, né, a necessidade do perdão. E hoje a gente traz uma passagem que ela é bem interessante. Ela está no livro Boa Nova. É uma viagem que Jesus faz até Nazaré. Nazaré, onde Jesus viveu uma boa parte da sua vida, junto com seus pais. E essa viagem, ela vai trazer muitos ensinamentos para a gente, acerca do perdão. Porque muitos de nós avançamos por comportamentos difíceis, até mesmo no aspecto das fugas que nós empreendemos, porque dentro de nós a gente traz uma mágoa. Eu digo que eu mesmo nessa existência física eu já passei por isso. Eu andei um período assim que eu trazia uma mágoa muito grande dentro do coração, e aquilo me fez tomar caminhos muito tortuosos, porque eu queria fugir daquele sentimento, porque eu não conseguia perdoar. E graças a Deus, hoje eu percebo que esse fato, né, ele foi superado. Então isso me ajudou muito. Então quando a gente fala do perdão, perdão é felicidade. Quando a gente guarda a mágoa, o ressentimento, o ódio no coração, a gente leva tanta coisa negativa, tanta coisa ruim. Mas muitos de nós, às vezes, ficamos orgulhosos, né?
de não perdoar, mas não perdoo mesmo. Não aceito as suas desculpas. Como se a gente estivesse guardando para nós uma coisa muito valiosa. Não é. Na verdade, é uma coisa muito difícil. Mas Jesus vai trazer para a gente muitos ensinamentos, porque esse perdão ele não começa do nada e nem acontece do nada. Às vezes ele vai demorar, e a gente tem que entender isso, né? Às vezes você precisa de um tempo para poder superar aquela dificuldade e chegar nesse perdão. Mas a gente precisa começar a perdoar, porque se eu não perdoo as pequenas coisas, se eu não perdoo uma pisada no meu pé, né? Se eu não perdoo aqueles 50 centavos que o outro esqueceu de me pagar, como é que eu vou perdoar os 5.000? Eu falo brincando que é assim, né? 50 centavos a gente esquece, mas 5.000, opa, aí a gente já acha mais difícil de esquecer. Não costuma ser desse jeito? A mesma coisa são as ofensas. Se eu não vou perdoando as pequenas ofensas, eu não me habituo para um dia poder perdoar como Jesus ensinou a gente a perdoar. Eu fico imaginando assim, né? Já pensou, se você tem uma filha, como a gente vê tantos casos tristes desses, muito tristes, dolorosos para as famílias, para as pessoas envolvidas, inclusive para os criminosos, né? Quando você vê uma mulher que às vezes é agredida, violentada, estuprada e morta, e aí eu fico pensando, nossa Senhor, que dor que deve ser isso para a família. Como perdoar uma situação dessas, né? Mas se eu não começar a perdoar os pequenos eventos do dia a dia, como é que eu vou chegar a perdoar uma situação tão grave quanto essa? Então Jesus traz muitos ensinamentos nessa passagem, a gente separou alguns deles aqui hoje. A primeira coisa que Humberto de Campos apresenta para a gente é que nessas primeiras peregrinações de Jesus e de seus discípulos em torno do lago, coisas maravilhosas haviam acontecido. Então nós tínhamos pessoas que foram curadas por Jesus, nós tínhamos pessoas que haviam recuperado a esperança. Só que ao mesmo tempo que isso trazia muita felicidade, muita alegria para aqueles corações que eram sedentos de esperança, começou a despertar, olha, nos judeus rigoristas da época, uma desconfiança muito grande, porque eles consideravam Jesus um revolucionário perigoso. Então os fariseus e aqueles homens rigorosos, né, judeus, rigoristas, conforme a fala ali do Humberto de Campos, eles começaram a perceber assim, eu tenho que eliminar esse indivíduo, porque ele vai me trazer problemas. Então nessa viagem que foi realizada para Nazaré, já começaram a surgir grandes dificuldades. A primeira coisa que a gente colocou ali, o mapa inclusive, né, da época, é que era uma viagem de 50 quilômetros, aproximadamente. 50 para ir de Cafarnaum a Nazaré, 50 para voltar. É como se a gente fosse a pé daqui no Rio de Janeiro, né? Eu nunca fiz uma viagem dessa tão longa, mas era a prática da época. Então não era uma viagem que eles empreenderiam simplesmente para poder passear. Na verdade, Jesus tinha um propósito. Era levar a sua mensagem de amor também para os seus conterrâneos. Mas o que os adversários na época fizeram? Olha, eles precederam Jesus nessa viagem e levaram falsas notícias para desmoralizá-lo e alimentando informações mal alinhavadas de alguns nazarenos. Então, eles aproveitavam uma fala de um, uma fala de outro, né, para poder fazer fermentar aquelas falas, né? E levando também notícias que eram falsas. Hoje seriam as fake news, não é isso? Então, quando a gente vê as redes sociais hoje recheadas de notícias, meus irmãos, tenhamos cuidado. Vamos ter cuidado, nós somos espíritas, nós somos conhecedores de tanta coisa. É muito importante que a gente respeite o outro, né? Tem um documentário nas redes, se eu não me engano está na Netflix, eu estava, né? Ele se chama Dilema das Redes. E ele fala assim, ó, no nosso tempo, provavelmente todos nós aqui, o nosso problema era sofrer o bullying numa escola, numa turma de 40 alunos.
Hoje, a pessoa é atacada nas redes sociais, às vezes ela recebe milhões de frases depreciativas que atacam a moral e muitas vezes, uma boa parcela das vezes, palavras recheadas de mentira ou de insinuações perigosas, mentirosas, né? Então, olha o cuidado que nós temos que ter. Jesus sofreu isso. Então, quando ele chegou em Nazaré, já tinham chegado 1000 informações depreciativas, acusatórias, e Jesus, como ele, espírito puro e percepção extremamente aguçada, ele já sabia disso tudo. Ele não estava despreparado, não. Olha só, ele sentiu de perto aquela delicadeza da situação, com aquela investida dos inimigos, mas ele aproveitou todas as oportunidades para as melhores ilações na esfera do ensinamento. Então, eu gosto de imaginar assim, olha, Jesus não perdia um segundo. Enquanto a gente, às vezes, pega o celular e você vê um vídeo, né? Nossa, que vídeo legal. Aí você passa para o outro. Aí passa para o outro. Aí daqui a pouco você para e pensa, meu Deus, já se foram 40 minutos. E a gente estava ali no celular, vendo um monte de vídeo que não acrescentou em nada, não me ajudou em nada. Não acontece isso hoje? Só que Jesus, estou pegando um exemplo, né, de como a gente usa às vezes o tempo mal. Jesus, ele não perdia um precioso segundo, porque tudo funcionava como oportunidade de aprendizado para nós. Então aquilo ali, com certeza, ia servir para que ele ajudasse as pessoas, nos ajudasse, né? Mas o mesmo não aconteceu com os discípulos. E aí, fica uma pergunta, né? Nós somos discípulos de Jesus? Somos ou não? Ele não é o nosso mestre? Então nós somos discípulos de Jesus. A gente está buscando aprender com Cristo, né? Podemos ser daqueles discípulos, talvez, menos experientes, talvez dos mais negligentes, mas somos discípulos, não é? A gente está sempre refletindo, tentando entender a mensagem do Cristo. Então a gente vai entender aqui que os discípulos de Jesus realmente eram pessoas que estavam num processo de aprendizado e ainda estão. São espíritos ainda necessitados de várias encarnações para poder crescer. Estão muito além da gente, tá, pessoal? As informações que nós temos desses discípulos do Cristo, dos apóstolos, né, é que eles são espíritos que já evoluíram muito, muito. Mas essas fragilidades que são puramente humanas, elas demonstram para nós que nós também podemos vencer. Por isso Jesus não se cercou de anjos. Se ele tivesse cercado de arcanjos ao seu redor, a gente ia pensar assim, não tem condição. Eles são perfeitos, né? Mas não, eram espíritos que também demonstravam fragilidade. Então, diante da pregação de Jesus, olha, essas gargalhadas irônicas, as apreciações menos dignas, né, acendiam no ânimo deles, dos apóstolos, propósitos impulsivos de defesas apaixonadas. Então ali, né, traz para a gente o que eles falavam para Jesus. Olha, inimigo de Moisés, espião, traidor, feiticeiro, Satanás. Só palavras bonitas, né? Coisas que talvez se nós hoje fôssemos chamados disso aí, a gente ficaria profundamente indignado e nos sentiríamos também no direito de nos defendermos. Então eles começaram a defender o Cristo. Isso não é Jesus, né? Jesus é amor, é o Messias prometido. E aí, olha, Pedro e André discutiam, Tiago se aborrecia até com os companheiros, o Mateus, né, que é o Levi, protestava e queria organizar debates públicos, tudo isso para poder defender Jesus, lá em Nazaré, que era a terra dele, onde eles esperavam que ele fosse recebido com muito amor, né? Mas não foi, não. Ele foi muito atacado. E aí Jesus, compreendendo esses acontecimentos, calmamente, ele ordenou a retirada, afastando-se da cidade com um sorriso tranquilo no rosto. Pessoal, perceberam? Calmamente, né?
eu fico imaginando assim, como é que nós temos que aprender, porque há poucos dias a minha esposa, olhando lá a minha tarefa de casa, que é lavar a louça, ela falou assim, ficou um prato aqui sujo, quer dizer, eu não lavei direito. Eu, poxa vida, eu vou parar de lavar. Quer dizer, na hora eu já me aborreci porque ela criticou o meu trabalho. Depois eu voltei atrás e falei, não, que isso, eu vou continuar lavando, falei brincando. Mas eu fiquei aborrecido. Gente, nós ficamos assim, quando alguém aponta o dedo para nós, quando faz uma crítica, quando observa uma característica nossa. Emmanuel tem uma página que ele fala isso, ele fala que às vezes o amigo que nos ajuda de verdade é aquele que é capaz de nos falar algo que os amigos não têm coragem de falar. O amigo, né, aquele que gosta de você, às vezes ele vê seus defeitos, ele nem comenta, mas gente, tem hora que você está errando e é necessário que seja falado. Tem hora que a gente está escorregando, né? Eu gosto de pensar assim, imagina, você é casado, 30 anos dentro de um casamento, 40 anos, aí separa. Aí na hora da separação, o marido fala assim com a esposa, né? Nunca gostei da tua comida. Essa comida sua era muito sem sal, muito sem tempero. Aí ela fala, poxa, mas agora que você me fala, 40 anos depois, por que você não me falou antes? Eu podia ter tentado melhorar. Então, olha só, Jesus calmamente ele ordenou essa retirada, porque como Jesus é espírito puro, ele não foi tocado no orgulho que ele não tem, concordam? Porque sempre que alguém ataca a gente, aonde que a gente se sente ferido? No orgulho, né? A maioria dos apóstolos prosseguiam discussão e estranhavam que Jesus nada fizesse. Ele não reagiu com aquelas envenenadas insinuações a seu respeito. Então eles acharam aquilo esquisito. Ué, não vai falar nada não, mestre? Você não vai reagir? Você não vai argumentar? E depois de alguns dias, eles procuraram Jesus para conversar, né? Então Pedro falou assim, ó, mestre, chamaram-vos servos de Satanás e reagimos prontamente. Aí vem o Filipe e fala assim, revidamos aos ataques com a maior força de nossas expressões. E o Filipe achando que tinha prestado um excelente serviço ao defender Jesus. Só que Jesus, não é à toa que ele mesmo aceitou o título de mestre. Então ele ia nos ensinar. E agora a gente começa a refletir nesses ensinamentos. Olha, pessoal, servem para nós. Tudo isso aí está dentro do assunto perdão. Para a gente entender. Primeira coisa que Jesus colocou é o seguinte, olha. De modo algum me empenharia em Nazaré numa contradita estéril aos meus opositores. Vocês me perdoem o tamanho dos slides, tá? Mas pegar o Humberto de Campos e resumir isso é difícil demais. Porque é tanta coisa que ele coloca que eu falei, vai na íntegra. De modo algum me empenharia em Nazaré numa contradita estéril aos meus opositores. Contudo, procurei ensinar que a melhor réplica é sempre a do nosso próprio trabalho no esforço útil, que nos seja possível. Nesse particular, não deixei de operar na minha esfera de ação, de modo a produzir resultados a nossa excursão à cidade vizinha, tornando-a proveitosa sem desdenhar as palavras construtivas no instante oportuno. Então, aqui a gente já tem um ensinamento, ó. Como Jesus já sabia que lá ele ia encontrar os opositores, ele vai dizer, né, poderemos colher uvas nos espinheiros? A gente já tem que pensar nisso. Então tem hora que a gente espera, eu vou segurar aqui, tá melhor. Tem hora que a gente espera das pessoas coisas que elas não podem ofertar. Existem momentos que a gente tem que ser tolerante, paciente, compreensivo, porque é aquilo que aquela pessoa pode trazer para você. Então a gente fica esperando colher uva no espinheiro. Então Jesus já sabia. Ao estar entre nós, e já nos conhecendo de muito tempo, né? Jesus como governador, co-criador do planeta, ele sabe quem somos nós um por um. Então, ele fala para a gente, ó, a melhor réplica
é o nosso próprio trabalho, do esforço útil que nos seja possível. Meus irmãos, é a melhor coisa. Não adianta a gente ficar discutindo em certos momentos. A gente vai ver que ele vai dizer ali, olha, que ele não deixou de operar, né, na esfera de ação da melhor maneira. Ele tentou levar a mensagem do amor, mas ele sabia que a melhor coisa a ser feita era o trabalho que ele poderia realizar. Ficar discutindo ali não resolveria nada. E nós estamos num tempo, voltando de novo para as nossas redes sociais, porque rede social é vida e também é morte. Por quê? Ali a gente pode espalhar muito amor, mas espalhamos também muitos dardos peçonhentos, ou recebemos, se quisermos, né? Então vejamos, quantas vezes a gente vê as pessoas em embates terríveis, xingamentos. Eu já comentei isso aqui, né, que um companheiro nosso do Movimento Espírita veio aqui em Volta Redonda na época da pandemia, esteve conosco online, né, e falou assim, olha, hoje quando eu convido um orador para fazer palestra lá na nossa casa, eu dou uma olhadinha nas redes sociais dele para ver como é que ele está nas redes sociais. Porque às vezes ele vai falar uma palestra sobre perdão, mas nas redes sociais ele não perdoa nada. Ataca todo mundo, xinga também, briga, se pudesse até brigava mesmo, fisicamente. Então é para a gente compreender, né? Qual é a melhor réplica? Quando a gente está sendo atacado, então, vamos trabalhar, vamos continuar nosso trabalho, né? Emmanuel fala que às vezes a gente perde tempo nas suas páginas com os malfeitores da beira da estrada. Se eu estou fazendo uma atividade do bem, eu tenho que continuar, porque às vezes aquele ataque é exatamente para te distrair, é para tirar você daquele rumo que você está seguindo. Sua consciência está tranquila? Segue em paz. Então esse é o primeiro ensinamento. Olha, a melhor réplica é sempre a do nosso próprio trabalho, do esforço útil que nos seja possível. Se tiver a oportunidade de falar, ok, mas essa aqui é a melhor. Palavras do próprio Jesus. Depois ele vai dizer também, olha, de que serviriam as longas discussões públicas em salas de doestos, né? Palavrões, zombarias. Ao termos todas elas, teríamos apenas menores probabilidades para o triunfo glorioso do amor e maiores motivos para a separatividade e odiosas dissensões. Só devemos dizer aquilo que o coração pode testificar mediante atos sinceros, porque de outra forma as afirmações são simples ruído sonoro de uma caixa vazia. Amigos, nós estamos em tempo de eleição. Como é que os nossos representantes, eles conversam uns com os outros? Vocês já observaram? De que maneira? É muito triste compreender que eles saem do meio da nossa sociedade. Não são todos, mas alguns deles ali, eles fazem ataques realmente levianos. As coisas que são faladas, elas não respeitam nem mesmo aquilo que foi decidido na nossa lei. Porque tem hora que você olha para o outro e fala assim, ele é culpado disso ou daquilo. Caramba! Mas se a nossa própria legislação, ela diz que, em princípio, todos somos inocentes, porque você tem que ter um julgamento, mas nós fazemos o quê? Julgamos e condenamos. Condenamos. Será que nós teríamos força para resistir a tamanhos ataques? Tem hora que eu fico de bobeira, assim, como é que esses indivíduos conseguem resistir a esses ataques, né? E olha só, como é que fica depois de um debate, por exemplo? Será que a gente confia mais nas pessoas ou confia menos? Como é que fica o nosso coração ou a nossa sensação de credibilidade em relação até ao futuro do nosso país? Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar? Porque se a gente não tem respeito nem para debater, porque o debate, ele é importante, mas ele tem que ser baseado no respeito, ele tem que ser baseado no amor. A gente lembra de Bezerra de Menezes, quando ele foi provocado por um materialista, e esse materialista dizia assim, eu quero propor um debate para mostrar que o materialismo é superior à doutrina espírita, porque eu tenho aqui provas de médiuns fraudulentos, casas espíritas onde as pessoas não são honestas,
eu tenho aqui material de revista, de jornal, tudo isso para mostrar a superioridade do raciocínio materialista. E o Bezerra busca uma oração, na oração, a inspiração, e ele diz assim, ó, eu aceito o debate, mas, primeiramente, eu preciso que vocês apresentem uma pessoa, uma só, a quem o materialismo tem ajudado, que tenha salvado dos vícios, que tenha consolado diante da perda de um ente querido, que tenha auxiliado a viver com dignidade diante das dificuldades que vem passando, que o materialismo tenha ajudado a enfrentar as provas da vida. E ele vai falando assim, ó, um só que o materialismo tenha trazido para a dignidade, para a lucidez, para o equilíbrio. Uma só pessoa, se vocês apresentarem, nós participaremos do debate. O que aconteceu? Não teve debate, porque o materialismo não tinha ninguém para apresentar, né? Não havia ninguém. Então, olha que sabedoria, né? Então, Jesus, quando ele fala das contendas estéreis, é porque em determinados momentos da nossa existência, as contendas são realmente estéreis, né? E depois daquela discussão, daquela dificuldade, daquele embate que a gente empreende, as probabilidades para que o amor ele se instale, elas são menores. Elas são menores. Eu já contei aqui um caso do meu pai, né? Meu pai era uma pessoa extremamente calma. A Elisete estava falando isso comigo ali. Meu pai era uma calmaria. E tem um caso que é muito engraçado, porque o nosso vizinho, que já desencarnou, meu pai também já desencarnou, um dia foi se queixar na nossa casa lá, porque tinha uma folha de bananeira que passava por cima da cerca e estava incomodando. Ele falou assim, ô Neuza, minha mãe, né, que também já é desencarnada, ó, fala com o João que essa folha de bananeira está incomodando a gente aqui. Aí a minha mãe falou com meu pai, mas meu pai chegava tarde em casa, eu imagino que ele deveria estar esperando o final de semana para ele ir lá e podar aquelas folhas de bananeira, né? Só que o vizinho estava meio apressado, entrou no nosso quintal com uma foice na mão e jogou a bananeira inteira no chão. Cortou a bananeira e jogou a bananeira no chão. No final do dia, quando meu pai chegou do trabalho, minha mãe falou para ele pegava o radinho assim, e gostava de chegar, pegar um radinho, a pilha, e ele sentava assim na cama, fechava os olhos, juntava o radinho aqui no peito, ó, e ficava ouvindo umas músicas, né? Músicas caipiras. E aí, minha mãe falou, João, o vizinho entrou aqui no quintal e jogou a bananeira no chão. Aí meu pai abriu o olho e falou assim, nossa, mas ele estava muito nervoso. Fechou o olho e continuou ouvindo a musiquinha dele. Ficou por isso mesmo. Aí eu fico imaginando, né? Como é que eu reagiria numa situação dessa? Será que eu teria essa calma? Cada um talvez aqui tivesse uma reação, né? Mas eu pensei, gente, ele já estava numa fase, né, onde ele conseguia evitar essas contendas estéreis. Quem já leu a obra Paulo Estevão vai lembrar que o Saulo, ele se gabava de ser um grande debatedor, um grande polemista, que nunca havia perdido uma discussão. E quando ele vai na casa do caminho, ele encontra lá o Gesiel, que agora é chamado de Estevão, fazendo uma pregação cheia de amor, cheia de calor, cheia de vibração, de fé. E as pessoas procuravam a casa do caminho para ouvir aquela palavra de Estevão. E aí o Saulo, incomodado com as notícias daquele Jesus que já estava incomodando, vai lá para poder ouvir o que aquele Estevão tinha a dizer. E começa a debater com o Estevão. E o Estevão, em princípio, ele argumenta. Mas chegou num determinado momento que o Estevão percebeu o quê? Olha, essa contenda é estéril. Isso não vai dar em nada. Isso é uma discussão que não tem sentido. E ele mesmo fala para o Saulo assim, ó, e Jesus nos ensinou a não nos envolvermos em contendas estéreis. E deixou o Saulo falando sozinho e foi embora. Gente, aí ali o ódio do Saulo se instalou, porque ele se sentiu humilhado, porque o Estevão tinha uma argumentação muito poderosa, ele era extremo, o Saulo era extremamente inteligente, e o Estevão também. Era uma inteligência que ele já trazia, né? Quem lê a obra percebe assim, Senhor, que espírito é esse? Estevão, um espírito assim, um quilate, está
tamanho que a gente não consegue imaginar. Então Saulo ficou, naquele momento, muito humilhado, se sentiu muito humilhado, e ali começa realmente a perseguição aos cristãos, que culmina naquele primeiro momento com a própria morte do Estevão, né? Então, meus irmãos, vamos compreender isso. Vamos compreender que nós somos espíritos que já estamos desenvolvendo não só a inteligência, mas o amor. Então, o nosso diálogo ele tem que ser respeitoso. A gente consegue imaginar que nós aqui, que somos discípulos de Jesus, nós perguntamos isso agora há pouco, e estamos tentando entender Jesus, que no nosso próprio meio, a gente pode ter diálogos desrespeitosos? Né? Na nossa casa, nós que nos amamos nossos filhos, amamos nossos companheiros, companheiras, nossos pais, que a gente possa argumentar, mas que esse diálogo seja respeitoso, que ele não seja uma contenda estéril, para que a gente possa fazer prevalecer o amor. E Jesus vai também explicar para a gente nessa argumentação com os discípulos, olha, o que falam de nós? A gente comentou aqui agora há pouco, né? Será que a gente tem capacidade de olhar para a nossa rede social e perceber que a gente tem milhares de pessoas nos atacando? Nós ficamos felizes ao saber que tem um grupo de pessoas, que lá na casa espírita que a gente participa, as pessoas estão falando de nós, coisas que a gente não concorda, que a gente está se achando injustiçado, que no ambiente de trabalho da gente, as pessoas comentam a nosso respeito, né? Aliás, isso aí, abrindo um parêntese, dizem que é uma fórmula de saber se está fazendo fofoca ou não, né? Porque se tiver eu, o Robinson e o Alberto ali falando do Felipe, e se o Felipe chegar e a gente tiver que parar a conversa, é porque é fofoca. Agora, se o Felipe chegou e a gente continua conversando sobre o Felipe, então não é fofoca, né? Então, será que a gente fica feliz de saber que isso está acontecendo? Vamos lá, olha. O Felipe, que não é o Felipe da EDAC, falou para Jesus, mestre, a verdade é que a maioria de quantos compareceram às pregações de Nazaré falava mal de vós. Ele queria justificar por que eu estava lá brigando pelo Senhor, porque a maioria falava mal do Senhor lá, ué. Por isso que eu estava brigando. Aí olha o ensinamento do Cristo. Mas não será vaidade exigirmos que toda a gente faça de nossa personalidade elevado conceito? Eu quero que todo mundo olhe para mim e me veja como uma pessoa maravilhosa? Que história é essa? Isso é vaidade. Isso é pura vaidade. Vamos compreender que vai ter gente que vai olhar para a gente e achar que a gente é ruim. Até porque teve uma experiência talvez ali mal sucedida conosco. Nas ilusões que as criaturas da Terra inventaram para a sua própria vida, nem sempre constitui bom atestado da nossa conduta o falarem todos bem de nós distintamente. Olha que raciocínio, gente. Isso é o raciocínio do mestre. Porque a gente quer que todo mundo olhe para a gente, né? Fale bem da gente, pense bem da gente. Ué, mas que história é essa? Se Jesus, que é o amor, a expressão do amor de Deus aqui entre nós, ele era mal falado e é mal falado até hoje. É incompreendido por nós mesmos, que nos dizemos seus discípulos. Imaginemos nós. Em quantas oportunidades, por exemplo, lá no ambiente de trabalho, você não tem que ser duro. Imagina uma pessoa que trabalha com fiscalização de qualquer coisa. Tem hora que você vai ter que ir lá e fiscalizar e cumprir a lei com firmeza. Aí aquele que está sendo fiscalizado olha para você como? Acha você gente boa? O cara é gente boa, veio aqui e me multou. Qual é a impressão que fica depois disso? Né? Imaginemos nós, por exemplo, na casa espírita, aqueles que têm a responsabilidade de organizarem, né, preservarem. Às vezes a pessoa fala com o maior amor. Gente, vamos organizar as cadeiras, né? Mas quem recebe já ouve como aquilo? Já está o Felipe mandando a gente, ó, né? Já está pedindo aí as coisas. Então,
nós teremos essa discordância, dessa percepção acerca de nós mesmos. E quando ele fala para a gente ali, né, que não é um bom atestado todos falarem bem de nós indistintamente, é porque, imaginemos, aquele ser que está, infelizmente, afastado de Deus, afastado das leis de Deus, né, é filho de Deus e é perfectível, mas a gente sabe que ele hoje está realmente no mundo do crime. Vamos imaginar assim. Aí o cara fala bem da gente. Não é meio esquisito isso? E existem forças do bem e do mal na Terra atuando, né? Existem legiões de espíritos. Só porque nós estamos numa casa espírita e porque um grupo de uma casa espírita dá sustentação a essa obra, só por isso nós já somos perseguidos. Quem trabalha em sala mediúnica vê isso o tempo inteiro. Os espíritos chegam e falam assim, ó, estou aqui para acabar com essa casa. Estou aqui para acabar com vocês. E você fala assim, meu irmão, mas o que você tem contra nós? Aí eles falam assim, ó, contra vocês nada pessoalmente, mas eu tenho porque vocês são espíritas. Porque vocês é que dão sustentação a essa casa. E quando eles falam casa, não é a casa de tijolos, mas é a casa, o trabalho que a casa realiza. Então só por isso você é mal falado. Então Jesus está explicando, olha, não nos preocupemos com isso. Normal. Isso é normal. Então, não se aborreça. Isso é pura vaidade. Outra questão, ao título ali, eu lembrei exatamente de uma página do Emmanuel, que se chamou Problema de Agradar. E aí, Jesus fala, olha, agradar a todos é marchar pelo caminho largo, onde estão as mentiras da convenção. Servir a Deus é a tarefa que deve estar acima de tudo. E por vezes, nesse serviço divino, é natural que desagrademos aos mesquinhos interesses humanos. Então, se você está seguindo a lei de Deus, onde você estiver, você vai desagradar alguém, amigo. Querer agradar a todos é marchar pelo caminho largo da convenção, onde estão as mentiras. Então, servir a Deus, se eu quero servir, no sentido de estar coerente com as leis de Deus, alguém vai olhar para mim e vai ficar muito chateado comigo. Só porque eu estou buscando servir as leis de Deus. Servindo a Deus, né? Então, esses interesses humanos, eles vão ser desagradados, né? Então, a gente precisa compreender isso aí. Essa questão de agradar a todos é muito complicado, né? Dentro de casa, no ambiente, no ninho de amor que a gente está querendo formar na nossa família, a gente consegue agradar a todo mundo? Tem hora que você tem que bater o pé e falar assim, ó, é isso aqui, né? Seu filho não quer comer verdura, você fala, não, tem que comer verdura. Ele vai ficar feliz com você? No primeiro momento não, depois ele vai talvez refletir melhor, né? Tem uma passagem do Rossandro Klinge, que ele conta um caso muito interessante, que ele diz que ele ia para um trio elétrico, né? Seguiu um trio elétrico, e aí comprou um Avatar. Ele é da Paraíba, né? E aí a mãe dele falou assim, negativo, se é menor de idade, não vai. E ele fala assim, mãe, mas eu já ganhei. Parece que o tio dele tinha dado o dinheiro. Ela falou, não vai. Você precisa da minha autorização? Não vai. Aí ele fala, eu vou. Não, eu já falei que não vai. Enquanto você estiver comigo aqui, morando dentro da minha casa, você tem que me obedecer. Aí ele falou assim, depois você quer que eu lhe ame. E ela dá uma resposta para ele muito interessante, ele diz que ela falou assim, eu não estou pedindo o seu amor, eu estou pedindo o respeito. Se você quiser me amar, aí é uma decisão sua. Amar é uma decisão de foro íntimo. Agora, respeito, isso eu tenho que te exigir. Então não tem que acontecer isso dentro de casa às vezes. Você não tem que se colocar e falar assim, ó, não, isso aqui a gente tem que respeitar essa regra. Não existem regras dentro da casa da gente? Dentro da casa espírita não tem regras? Não tem regras para viver em sociedade? Então isso aí, para que a gente às vezes possa fazer com que as coisas estejam andando bem, você vai desagradar aquele que não quer. Concorda? Aquele que não quer regra, ele vai ficar chateado, né? Então servir a Deus, estar coerente com as leis de Deus, é a gente primeiro se regrar, é a gente se disciplinar, né? E agradar os outros é complicado, é muito complicado. Então não nos preocupemos com aquilo que os outros estão pensando.
cada um com a sua consciência. Por isso ele vai dizer, olha, Filipe, falando para o Filipe, sabe de algum emissário de Deus que fosse bem apreciado no seu tempo? Todos os portadores da verdade do céu são incompreendidos dos seus contemporâneos, o próprio Jesus. Portanto, é indispensável que consideremos que o conceito justo é respeitável, mas antes dele necessitamos obter a aprovação legítima da consciência dentro de nossa lealdade para com Deus. Então, a nossa consciência que é mais importante, pessoal. Às vezes a gente vai com a maioria, não acontece isso? A gente vai com a maioria. Às vezes a gente pensa assim, mas é uma decisão democrática. Mas eu aprendi que democracia não é a tirania da maioria. Vocês imaginem, por exemplo, quando acontece, nós que vivemos no Brasil, que é um país laico, né? Dentro de um condomínio, aí alguém diz assim, vamos colocar na entrada do condomínio uma imagem de Jesus e uma imagem da Bíblia e um crucifixo. Só que no condomínio tem um companheiro que ele é judeu. E aí a maioria do condomínio votou para que aquilo fosse feito. Aí a maioria ganhou. Mas gente, mas se aquele companheiro que é judeu, ele teria também o direito de expressar ali a sua crença. Se nós estamos num país que é laico, a lei diz isso, né, eu respeito a crença, então na verdade eu teria que respeitar o direito daquele outro. Não é isso? Respeitar o direito dele. Então a maioria, às vezes, vai estar contrária a determinados pensamentos que são os mais corretos. Quando Jesus fala ali, olha, do emissário de Deus que não é bem apreciado no seu tempo, a gente lembra que os discípulos, com exceção de João, pelas informações que nós temos, morreram todos, trucidados pela nossa maldade, pela nossa ignorância. Chico Xavier, aquele que você coloca lá no Google, imagem Chico Xavier, aparece o tempo todo com um sorriso no rosto, não é assim? Eu acho sensacional, mandando beijinho, sensacional a imagem do Chico. Gente, vamos ler a vida dele. Atacado, processado na justiça, caluniado, difamado. Vocês lembram do Chico, quando aqueles dois repórteres vão lá e fazem aquela matéria para a revista Cruzeiro e colocam no Chico várias fotos depreciativas para causar constrangimento mesmo? O Chico ficou chateado. Emmanuel fala com ele assim, Chico, você só foi para o Cruzeiro, Chico. Jesus foi para a cruz. Cruzeiro era a revista, né? Então, são as pessoas que estão procurando fazer o bem. Seremos atacados. Seremos atacados só por estarmos procurando fazer o bem. Então, o discípulo de Jesus, quando ele fala para nós assim, pega a tua cruz e siga-me, é nesse sentido. Você vai ter dificuldades, é natural. Gente, no mundo de provas e expiações, as dificuldades vão surgir, as mais diversas. Às vezes, nós seremos atacados, né? Exatamente porque estamos procurando fazer o bem, até no âmbito familiar. Eu me lembro que num episódio, a gente vivia um problema gravíssimo dentro de casa, familiar, né, com as filhas, e aí eu muito, assim, magoado, com o coração, né, muito apreensivo, no trabalho mediúnico veio um espírito falando para uma médium que nem sabia de nada. A médium não sabia de nada do assunto que estava acontecendo, mas o espírito se manifestou conversando comigo e disse assim, tá bom para você? Você está feliz com o que está acontecendo? A gente tem muito mais para trazer. Tem muito mais espinho para colocar no teu caminho. E foi abordando, né, detalhes assim, de uma maneira subjetiva, que me levava a entender claramente que era aquele processo. Então, às vezes, você é atacado naquilo que você mais tem amor. Exatamente para que você possa ser perturbado na atividade no bem. Então, meus irmãos, é nesse momento que a gente precisa ter a aprovação da consciência, né? Eu estou seguindo no caminho certo? Estou. E não é porque somos discípulos de Jesus, seguidores do Mestre que é Jesus, que não passaremos pelas dificuldades.
Eu sempre me recordo de um amigo que, num momento muito difícil da minha vida, ele olhou para mim e falou assim: mas você não é espírita? Por que você está passando por isso? Porque as pessoas ainda pensam que estar assim com Deus e com Jesus é você estar sendo privilegiado, protegido. Não é nada disso. Não é nada disso, né? Seguir as leis de Deus é exatamente fazer o nosso crescimento espiritual. E esse crescimento ele vem através dos desafios. Por isso o Chico passou por tantos desafios. Por isso todos os emissários de Deus, olha, não foram bem apreciados no seu tempo. Às vezes a gente vai entender anos depois, né? Poxa, como é que o meu pai era tranquilo, né? Eu acabei de falar do meu pai aqui, não foi? Mas vocês acham que eu sempre olhei para o meu pai e achei que ele era uma pessoa, digamos assim, desenvolvida para o nosso tempo? Na minha juventude, então, eu olhava para o meu pai e falava assim: nossa, meu pai ele é muito acomodado. Era o meu pensamento. Eu tive que amadurecer, sofrer um pouco, para entender a grandeza do meu pai, né? Jesus ainda vai dizer da necessidade do silêncio. Olha, tem hora que é melhor ficar calado. A sabedoria já diz isso, não é verdade? Tem hora que o silêncio é de ouro, né, como se fala popularmente. Aí o Pedro fala assim: mestre, nos acontecimentos mais fortes da vida, não deveremos então utilizar as palavras enérgicas e justas? Que a gente se sente assim, né? Não, eu fui firme com ele, eu falei firme com Estael, mas eu tinha que falar. Aí eu me sinto justificado. Mas olha o que Jesus ensina pra gente, ó. Em toda circunstância convém naturalmente que se diga o necessário. Às vezes, nessa justificativa de ser enérgico e justo, a gente fala o desnecessário. Às vezes a gente aproveita naquela frase e bota uma pitada de veneno. Aí você vai esperto, né? Então Jesus fala assim, ó: em toda circunstância convém naturalmente se diga o necessário. Porém é também imprescindível que não se perca tempo. Então tem alguns momentos que você percebe claramente assim, ó: estou jogando meu tempo fora, né? Estou perdendo tempo. Então é o silêncio. Sabe quando você percebe que o outro não vai ceder, né? Que está tendo um embate ali, está tendo aquela confusão, mas não, você vê que não vai ter resultado aquilo ali? Então nesses momentos, às vezes é importante você dar tempo, para que a pessoa possa ter uma noite de sono, para que o mentor espiritual dela venha e traga umas orientações, para que a gente também seja orientado pelo nosso mentor espiritual. Aí no outro dia você conversa, e aí, vamos voltar naquele assunto? Vamos. Aí já está, de repente as coisas estão mais entendidas, mais calmas, mais tranquilas. Então, em muitos momentos vai ser importante a gente não perder tempo. E aí surgem as falhas dos discípulos. Olha, o Filipe fala assim: Senhor, alguns dos companheiros se revelaram insuportáveis nessa viagem a Nazaré, me acusaram de brigão, de desordeiro, outros que eu sou mal entendedor dos vossos ensinamentos. Se os próprios irmãos da comunidade apresentam essas falhas, como há de ser o futuro do Evangelho? A gente não questiona assim, tem hora? Acontece um problema na nossa casa espírita e a gente pensa assim: meu Deus, mas se nós que estamos aqui tentando entender o Evangelho, tentando entender essa mensagem de amor, a gente está agindo desse jeito, como é que vai ser? Né? O Edivaldo fala uma frase muito legal que diz assim, ó: nós espíritas não somos melhores do que os outros. Mas gente, nós somos os cristãos que mais têm conhecimento. É muito conhecimento que nós temos. Então se a gente age desse jeito, como é que vai ser, né? O futuro do Evangelho? E aí Jesus explica lá para o Filipe, ele diz assim, ó: essas são perguntas que cada discípulo deve fazer a si mesmo. Ou seja, cada um olhando para dentro de si. Se eu estou agindo desse jeito, caramba, o que eu estou aprendendo afinal? Mas com respeito à comunidade, Filipe, pelo que me compete esclarecer, cumpre me perguntar se já edificaste o reino de Deus no íntimo do teu espírito. Porque aí fica aquela história assim, ó: ah, eu não gosto daquele jeito da Elisete de agir, aquele jeito que ela fala, né? Aí eu faço uma crítica lá a Elisete. Gente, mas eu estou olhando para mim. Eu já olhei para mim para ver se eu já estou apto a fazer aquela análise.
porque de repente eu tenho os mesmos erros, porque não é isso que a gente aprende, que as dificuldades que você vê no seu semelhante são aquelas que você também tem. É como se fosse um espelho. Eu vejo no próximo um espelho de mim mesmo. Então, será que eu já estou com o reino de Deus edificado dentro de mim? Então, que autoridade eu tenho para poder olhar para o outro e fazer esse tipo de análise? Né? E aí o Felipe responde, é verdade que ainda não. Ou seja, me chamaram de brigão, de desordeiro, né? Mas eu ainda não edifiquei o reino de Deus dentro de mim. E aí Jesus complementa, né? Dentro dessa realidade, pode observar que se o nosso colégio fosse constituído de irmãos perfeitos, teria deixado de ser irrepreensível pela adesão de um amigo que ainda não houvesse conquistado a divina edificação. Então, supondo que nós todos aqui já fôssemos perfeitos, que o reino de Deus já tivesse sido construído dentro de nós, então a gente não poderia deixar ninguém se aproximar, uma pessoa que tivesse ainda as suas dificuldades, para fazer parte do grupo, aprender conosco, porque uma só que adentrasse aqui, junto a nós que somos perfeitos, nessa hipótese criada aqui agora, o colégio já deixaria de ser, né? Então, naturalmente, a gente tem que olhar para nós e percebermos assim, somos um grupo de pessoas falíveis, somos pessoas que estamos caminhando, aprendendo, temos dificuldades, temos as nossas imperfeições. Olhar para o outro com indulgência. Se eu não tiver indulgência com o outro, como é que eu vou conseguir perdoar? Isso é importante para que a gente possa trabalhar, olha, aquele pensamento assim, o mundo é um reflexo das nossas famílias, e a casa espírita é a nossa segunda família. O nosso ambiente de trabalho é também a nossa família. A comunidade que a gente vive é a nossa família. Então eu vou trabalhando dentro dessas famílias esse pensamento. Eu vou olhando para o outro, né, percebendo as dificuldades dele, ele vai perceber as minhas também, mas de uma maneira indulgente e perdoando, a gente vai convivendo, aprendendo a conviver. Porque nós precisamos perdoar para sermos perdoados. O que é indispensável gente, tudo palavras do Cristo, tá? O que é indispensável é nunca perdermos de vista o nosso próprio trabalho, sabendo perdoar com verdadeira espontaneidade de coração. Se nos labores da vida um companheiro nos parece insuportável, é possível que também algumas vezes sejamos considerados assim. Eu acho o Pedro, gente, insuportável. Tem gente que pensa isso? Tem. E eu tenho que entender isso e achar natural. Eu te acho insuportável, Pedro. Nossa, eu também acho. Tem hora que eu me acho insuportável. Né? Então, se a gente acha o companheiro complicado, vamos lembrar disso. Que tem gente que olha para nós e também pensa a mesma coisa. Ou será que nós achamos que nós somos perfeitos? A gente pensa, não pensa? A gente olha para o outro e fala, nossa, olha quem está ali. Eu não quero nem ir lá, né? Não quero nem chegar lá perto. Não aguento, ele é insuportável. Mas as pessoas também pensam isso de nós. Tem gente que olha de longe e fala assim, nossa, gente, é o Carlão, meu Deus. Vamos passar pelo canto ali, né? Não penso não, tá, Carlão? Gente, essa é a realidade. Nós somos luz e sombra. Nós apresentamos, ora, parece que Deus fala pela nossa boca, nós somos amorosos, daqui a pouco a gente está escorregando, pisando na bola, somos assim. Então vamos compreender, olhar para o próximo com piedade, porque nós necessitamos de piedade, necessitamos também de ser perdoados. E aí, se eu não perdoo ninguém, não pisa na bola não, porque eu não te perdoo. Ué, então eu também não vou ser perdoado, porque eu erro o tempo todo. Quem não erra aqui nesse planeta, quem não comete algum deslize? E aí, meus irmãos, chega a questão da reconciliação. Mas para perdoar não devemos aguardar que o inimigo se arrependa? O que fazer na hipótese desse malfeitor assumir a atitude do lobo sob a pele de ovelha? Pedro, o perdão não exclui a necessidade da vigilância, como o amor não prescinde da verdade.
Se o nosso irmão se arrepende e procura nosso auxílio, amparemo-lo com todas as energias que pudermos. Quando ensinei que cada homem deve reconciliar-se depressa com o adversário, busquei salientar que ninguém pode ir a Deus com sentimento de odiosidade no coração. É o espírita que não perdoa, eu já ouvi isso. O espírita que falou assim, eu não perdoo. Eu falei, meu Deus, gente, se a gente não perdoou ainda, a gente pode pelo menos falar assim, eu estou tentando perdoar, eu estou lutando, eu já passei por isso, tá? Eu já passei assim de passar uma situação de falar, nossa, eu estou lutando aqui dentro de mim, eu preciso perdoar, mas eu não estava conseguindo, porque não é ainda espontâneo em mim. Então, se o outro, ele nos procura, vamos reconciliar. Mas, como a gente estuda o amor ao adversário, ao inimigo, gente, o que é esse amor? É você não desejar o mal, é você não ficar feliz quando ele escorrega na casca de banana, é você não ficar chateado quando ele ganha na Mega Sena, né? Na verdade, é você fazer todo o bem que puder, estar disposto a reconciliar, a compreender que ele errou, e claro, olhar para aquele erro sem sentir tanta dor no coração, né? O perdão, a gente também gosta daquela frase que diz assim, perdão não é esquecimento no sentido da amnésia, mas o perdão é mesmo lembrando que um dia aquela pessoa causou um dano a você, te ofendeu de alguma maneira, mas você pode até lembrar daquilo, mas aquilo já não te magoa, não mexe com você, está tudo certo, você já compreendeu, você digeriu aquilo, não te afeta em nada, você convive com ela numa boa, né? Quantas vezes a gente já não fez isso com os nossos filhos, por exemplo? Quantas vezes os filhos da gente não deram uma palavra atravessada? Quantas vezes eu não dei uma palavra atravessada com a minha mãe e com meu pai? E hoje, quando eu lembro disso, eu falo, poxa vida, por que eu fiz isso? Mas eles me perdoaram. Eles me perdoaram. E a gente está aí também aprendendo a perdoar nossos filhos, né? Vamos perdoar nossos irmãos, nossos companheiros. Não dá para ir para Deus com odiosidade no coração. Perdoar sempre. E aí, meus irmãos, nesse diálogo, já caminhando para o nosso final, é que o Pedro chega para Jesus e pergunta, Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim, que lhe hei de perdoar? Será até 7 vezes? E aí Jesus responde, né? Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Ou seja, perdoar sempre. Perdoar sempre. Não é aquela história de, te perdoo agora, mas se você errar de novo, não vou te perdoar mais, né? Perdoar sempre, porque o perdão, a gente pensa que é uma concessão para o outro, mas meus irmãos, em última instância, o perdão é um alívio para nós, é um pacote, é um peso que a gente tira do coração. Então, quando eu aprendo a perdoar, na verdade, eu estou me tornando imunizado contra esse veneno, que é o ressentimento, contra o veneno do ódio, que faz tanto mal para a gente. Eu nunca ouvi falar de alguém que tenha morrido de tanto amar. Isso só existe nas músicas, né? Nas músicas populares. Mas de ódio, as pessoas morrem. A pessoa se envenena mesmo, né? Ela acaba somatizando e vem as doenças. Ou isso quando não infarta, não faz um AVC, né? E que a gente possa chegar nesse patamar, né? Que é o patamar de Jesus. Perdoar tudo, perdoar sempre, perdoar as ofensas, sejam elas quais forem. Esse é o nosso propósito. É isso que a gente precisa um dia atingir. Então, a gente não está aqui para falar de perdão como se fosse algo assim, mágico, estalar de dedos. Mas vamos começar. Né? Vamos olhar para dentro de nós e entender que a gente ainda sente raiva. Essa é a palavra de volta. Né? Ainda sinto raiva, mas eu preciso entender que essa raiva não é boa, eu preciso pedir ajuda, eu preciso olhar para o meu irmão e compreender que ele é falível como eu sou, né? E que eu preciso perdoar porque é o melhor caminho. Perdoar é caridade. Perdoando, eu estou caminhando de acordo com as leis divinas, estou amando ao meu próximo e amando a mim mesmo. Se der tempo, eu queria fazer uma música, pode? Dá tempo?
Senhor, em seu nome. Senhor, em seu nome. Eu falava às pessoas, jogava as sementes, plantava e colhia paz, mas sentia falta de algo mais. Eu fazia quase tudo e hoje tudo é quase nada frente à obra e seu Criador. Sinto não sabermos dar valor. Faltava-me mudar e tentar te encontrar e tentar te conhecer, Senhor, ser mais um em seu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar, também cabe agir e me tornar um instrumento seu a caminhar. Senhor, em seu nome. Senhor, em seu nome. Eu fazia muitos planos, mas os anos seguem em frente e nos fazem ver quem somos. Cometemos mil enganos. Eu queria ser um Neme, mas agia como âncora, retardando meu caminho. Sou meu próprio espinho, faltava-me mudar e tentar te encontrar e tentar te conhecer, Senhor, ser mais um em seu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar, também cabe agir e me tornar um instrumento seu a melhorar. Senhor, em seu nome. Senhor, em seu nome. Senhor. A gente agradece imensamente o Pedrinho, né? É sempre muito cheio de reflexão e no final sempre nos engrandece com a música que faz a gente elevar, né, nossos sentimentos. Amanhã, plantão de passe de 8 às 9, estudo do ESG, 19 horas. Na quarta-feira, palestra com o tema Por que Sofremos, com Santana. E no próximo domingo, Fé com Maurício. Dia 21, a gente tem o lançamento do filme espírita Sexo e Destino. No dia 16, em Valença, foi pedido para divulgar com o Jorge Alahá. Tem que fazer a inscrição. Quem quiser almoçar lá, tem que até o dia 9, tem no cartaz ali, se vocês puderem ler ali no nosso quadro de aviso. Quem quiser se associar à casa, fique à vontade. Mais algum recado, amigos? Não? Para a gente passar para a segunda parte dos nossos trabalhos, a gente vai fazer uma prece e depois, quem tiver necessidade aí do passe, é só aguardar. Vamos elevar o nosso pensamento, né? Deus de infinita misericórdia, amado Mestre Jesus, aos nossos bons mentores da casa, a gente agradece mais uma vez a oportunidade das reflexões do estudo dessa manhã.
que a gente possa sair daqui com a nossa fé renovada, nesse mundo regenerado que certamente nós fazemos parte. Que a gente possa ser bons exemplos como espíritas, que a gente possa levar a mensagem do Cristo a todos os lugares que a gente for, que a gente também possa aprender a nos perdoar e perdoar aqueles ainda que têm muita dificuldade, né? Que a gente possa entender que eles estão na sua jornada de aprendizado. Que os trabalhos da casa sejam sempre amparados pela espiritualidade, que não falte trabalhadores na seara do Cristo tão necessitado. A gente agradece e pede proteção. Que a gente tenha um bom domingo e uma boa semana. Que assim seja. Graças a Deus. Aos passistas em condições, por favor, se dirijam. Aqueles necessitados é só aguardar aí no salão.